Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do opiniãomt.com.br, do site. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A última entrevista foi realmente... As entrevistas estão sendo, assim, reveladoras, né? Fizemos a primeira com o Abílio, né? Soltou cada coisa importante, sem dúvida alguma, e é claro que você está escolhendo aí o seu candidato. Falamos com o Júlio Campos, com o deputado Júlio Campos também, que trouxe informações, inclusive lá de Várzea Grande, com relação à falta de água e tudo mais. E hoje eu converso com um deputado que realmente está fazendo a diferença na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Eu vou conversar hoje com o deputado Gilberto Catani. Seja bem-vindo ao podcast aqui do opiniãomt.com.br, deputado. Obrigado, professor Haroldo, obrigado pelo convite e parabenizar o senhor. Realmente está impressionante aqui o ambiente, tá? O senhor está de parabéns. O senhor e sua equipe aqui botaram realmente para derreter aqui. Eu demorei muito, né? Demorei muito não, né? Eu demorei o tempo necessário, porque fui muito cobrado com relação ao podcast, né? De montar o podcast, né? Mas assim, eu falei, eu só vou montar a hora que realmente a coisa estiver madura, né? Sim. E tiver com condições de produzir isso a cada 15 dias, né? E começamos a fazer e graças a Deus a repercussão está sendo ótima mesmo. Muito bom mesmo, né? Porque realmente o ambiente está magnífico. Eu tenho acompanhado o seu trabalho na Assembleia Legislativa, né? Bem de perto mesmo, né? Você acabou sendo vítima de muitas polêmicas, né? Eu não vou tocar nesse assunto porque eu acho que é coisa que é página virada. Não, é página virada, entendeu? E não é por aí, né? Eu acho que não soma absolutamente nada com o que é importante para o Estado de Mato Grosso. Por exemplo, vamos falar de feminicídio. Exatamente. Tem cabimento, exatamente. Tem cabimento. Mulheres, Veja bem, nós temos hoje, nós temos o caso da Cristiane, que foi estuprada, entendeu? Sim. Que foi, tudo você pode imaginar fizeram com ela. Né? A Thaís, né, no duplo homicídio cometido com o filho do deputado federal, Carlos Bezerra, ex-governador, que foi parar em casa por conta de um atestado de pressão alta, de diabetes. Né? E você tem um projeto aí que está. Será que realmente resolve? Será que realmente minimiza o problema, dando condições para que a mulher possa realmente se defender? Não sei, o senhor sabia que tem dois deputados, suplentes deputados, que foram acusados por suas companheiras de agressão? E pelo menos eu não vi nada disso na mídia, mas a gente sabe que existem essas ações, né? E não é o problema quem... como fala, mas quem fala ou quem faz, né? Esse que é o grande problema. Mas enfim, essa questão da mulher poder se defender, né? Nós temos uma situação em Lucas do Rio Verde, professor, onde na rodoviária, na frente de todo mundo, o cidadão chegou com uma faca na mão e pegou a mulher e matou ela com várias facadas, uma cena horrível, horripilante, né? E a mulher, a única coisa que ela pôde fazer foi morrer. Não tinha como se defender de nada. Né? A mesma cena em São Paulo. Um camarada chegou com uma faca, pegou a mulher e estava já para esfaquear a mulher. O vizinho da residência viu, saiu para fora, ele era CAC, ele estava armado e defendeu a mulher, tirando a vida do assassino. Né? Resultado, a mulher saiu andando ilesa, não levou nenhum corte. Né? Então veja você a importância de você poder realmente ter esse direito de se defender. Nós criamos um projeto na Assembleia Legislativa que dá a mulher com medida protetiva. Não é a mulher sair pegando arma, isso, aquilo, não. Nós reconhecer que ela tem efetiva necessidade de risco de vida, né? Só isso. O projeto não faz nenhuma outra coisa. É só nesse caso específico. Não, ele reconhece a efetiva necessidade. Por quê? A necessidade é clara, não precisaria nem no projeto para dizer a necessidade. Se a mulher tem medida protetiva, obviamente alguém está ameaçando contra a sua vida. Isso é um fato. Perfeito. Né? Ela está dizendo que está sendo ameaçada. Então, obviamente, ela tendo a medida protetiva, ela deveria ter o direito de se armar, de ter ali uma autodefesa que colocasse ela no mesmo parâmetro do seu agressor. Porque a gente sabe que um homem é muito mais forte fisicamente falando do que uma mulher. A genética é diferente, tudo é diferente, né? E por isso que em quase todas as vezes ele ganha da mulher quando vai aí para um corpo a corpo, né? Então, a mulher tendo esse direito de autodefesa, ela consegue buscar na legislação depois. Veja, o projeto ele só dá para ela a efetiva necessidade que está no Estatuto do Desarmamento, famigerado Estatuto do Desarmamento. Né? Tem lá esse requisito, que para você poder ter o seu porte de arma, né,
você precisa ter a efetiva necessidade reconhecida. Então é só isso, a gente reconhecer a efetiva necessidade dessas mulheres e a mulher vai buscar dentro da legislação. Aí ela vai, primeiro, fazer um curso de aperfeiçoamento, de treinamento para poder manusear essa arma. Daí ela não pode ter antecedentes criminais, ela vai passar por todo um crivo que a legislação permite para que ela tenha o posse e depois ela poder ter, diante dessa lei aprovada, o seu porte. E aí, quando alguém chegar e entrar na casa dela, não vou falar nem invadir a casa dela, porque geralmente a pessoa que faz isso já é de casa, né? Então ele simplesmente entra para dentro, ele sabe onde ela mora, ele sabe todas as peculiaridades dela, né? Que horário que ela sai, que horário que ela chega. Então geralmente nesses casos a pessoa entra e comete aí o feminicídio. Se essa mulher puder ter o direito, né, de se defender, sacando a sua arma, dizendo para ele, ó, sai daqui, ou se defendendo em últimos casos mesmo, atirando mesmo e se defendendo, e que chore a mãe do bandido, e não a mãe de uma pessoa que não tem nenhum motivo para que seja agredida dessa maneira. Você utilizou um termo outro dia numa entrevista, né, a uma emissora de televisão, dizendo assim, olha, o presídio tem que ser o pior lugar do mundo, né? Será que se nós tivéssemos, né, além de dar essa condição às mulheres, né, que estão com medida protetiva, de se defender, nós realmente tivéssemos punições reais, severas no Congresso Nacional, uma revisão geral do Código Penal, né? Será que nós não iríamos diminuir tudo isso? Eu tenho certeza disso, professor, mas esse é o grande problema da nossa sociedade. Mas o problema aí não está na mulher, não está na sociedade. Não. O problema está nos nossos congressistas, né? Nos nossos parlamentares que são os representantes da sociedade. Claro, que estão ali para fazer isso. Exatamente, é isso que eu digo. A nossa sociedade, quando eu falo da nossa sociedade é medida por nossos representantes, né? Você tem lá 500 e tantos deputados, 80 e poucos senadores que são os representantes do povo, assim como tem em cada estado os seus e assim por diante. Esses representantes, eles querem colocar, por exemplo, aqui no nosso estado, você tem algumas cadeias agora que tem ar-condicionado. E muitas vezes o próprio policial penal está trabalhando ali sem ter o ar-condicionado, entendeu? Ah, mas que bom, não sei até onde que isso é bom. Para mim, eu repito o que eu falei lá. Eu acho que o camarada que agrediu a sociedade, né? Ele tem uma dívida para pagar com a sociedade, que ele vai para a cadeia por causa disso, né? Ou roubou, assaltou, matou, estuprou, seja lá o que ele cometeu. Ele tem que ir lá para realmente passar por uma avaliação, autoavaliação, dizer assim, puxa vida, nunca mais eu quero voltar aqui. Entendi. Ele não pode simplesmente ir para um hotel. Ele tem que realmente se sentir mal ali. Ele tem que realmente perceber que as ações que ele fez levam ele a sofrer. Né, sofrer consequências daquilo que ele cometeu, porque as pessoas que ele assaltou, as pessoas que ele matou, as pessoas que ele estuprou, vão ter essas consequências pro resto da vida. Então ele também tem que pagar isso realmente com penas duríssimas. Sim. E esse Código Penal que nós temos hoje no nosso país, ele não traz isso para a sociedade, pelo contrário, ele traz benefício ao cidadão. Pois é, né? Aí que está. Exatamente esse direitos humanos não é direito dos manos. O problema, aí que está, a escalada de violência, né? De um lado, né, que de certa forma é enorme, né? Os direitos dos manos, né? Absolutamente acabou crescendo muito em nosso país nos últimos anos. Isso é fato. Sim. Nós tínhamos 2 facções criminosas que dominavam o país. Hoje nós temos 57. 57 facções criminosas. Certo. Como é que você, Catani, que é de direita, né? Já falou isso por várias vezes, né? Defende projetos de direita, né? Enxerga, por exemplo, uma situação que políticos como o ministro e a ministra recentemente entram numa motocicleta dentro do Complexo da Maré, onde a polícia não chega, entendeu? Para conversar com bandido, para conversar com facção criminosa. Você vai fazer o quê no Complexo da Maré? Você me fala, entendeu? Como é que você e como é que a sociedade enxerga esse tipo de coisa, né? Porque as consequências são danosas de tudo isso. Eu vou chegar exatamente na consequência disso. Sim, veja você. E esse camarada, na época, era ministro da Justiça. Hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, hoje, o crime organizado, ele consegue aliciar um menino de favela, por exemplo, né? Descobre que esse menino tem um QI um pouco mais elevado que os demais, coloca esse menino numa boa escola, paga para ele isso, o papai e a mamãe vão ficar felizes no primeiro momento, né? Forma esse menino como advogado. Daqui 6 anos, esse rapaz vai defender
os interesses dessa facção. Isso existe muito, né? E essa facção tem ramificações em todos os lados, né? Nós tivemos aqui na Assembleia um deputado que disse que outros deputados foram eleitos pelo Comando Vermelho e tal coisa, e virou uma polêmica danada. Pois é, não, enterraram esse assunto. Enterraram esse assunto. Eu não acredito que... Vamos voltar nisso aí, que eu acho que interessa muito para a sociedade. Sim, interessa muito. Tá? Mas porque, veja bem, à época, ventilou-se de que tinha deputado que tinha sido eleito pela facção criminosa. Isso. Não durou uma semana essa polêmica. Não. Enterraram. Enterraram. Né? Acabaram enterrando. Sim. Certo? Isso. Aí passou-se um tempo, o mesmo deputado que falou isso, no meu entendimento, estava incentivando a invasão de Brasil 21. Que é comandada, inclusive... Que é comandada por Comando Vermelho. Segundo o próprio levantamento da polícia, que é comandada pelo Comando Vermelho. Pois é. Né? Então, veja você, esse crime organizado, ele está tão organizado mesmo, que ele tem os seus braços em todas as ramificações da sociedade hoje. Entendeu? Hoje, você não pode dizer quem é a pessoa, por exemplo. Eu não posso aqui dizer foi fulano de tal que se elegeu dessa maneira. Mas a gente sabe que existem pessoas que eles estão fomentando para que cheguem às mais altas esferas, para que eles possam, de fato, ter isso. E isso, professor, tem uma questão muito interessante. Não sei se o senhor lembra da antiga as Farc, né? Sim. As Forças Revolucionárias da Colômbia, né? Sim, Colômbia. Eles eram simplesmente o crime organizado da Colômbia. Sim. Hoje eles são um partido político. Hoje eles têm dentro de si o seu poder político dentro daquele país, entendeu? E comandam o seu país, entende? Então é muito complicado. Você tem outros aí na Europa, em vários lugares onde o crime organizado se organizou de uma certa maneira e cresceu tão esporadicamente, tão vertiginosamente, que se tornaram aí realmente os comandantes da nação, entendeu? Estão dentro de todas as ramificações de poder. Né? E aí você vê pessoas, por exemplo, em outros ambientes, da maneira contrária, por exemplo, como aquele camarada lá, o Bukele, né? No país dele, ele conseguiu reverter a situação, mas a que custo daí? Né? Eu me refiro a que custo. Nós ainda temos tempo de rever essas situações e realmente penalizar quem precisa ser penalizado. Nós ainda temos tempos de reverter esse quadro com um prejuízo pequeno. Né? Agora, se você deixar chegar numa situação como chegou aquele país e depois você tentar reverter, realmente você tem um custo muito elevado. Você não acha que nós estamos caminhando para isso? Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para isso. É isso que nós estamos falando aqui. Eu tenho certeza. Caminhando mesmo. Caminhando mesmo. Quando você coloca, por exemplo, um comunista no Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? Com ideias. Com ideias, exatamente, de acabar com a propriedade privada. Da cabeça dele é a cabeça de Karl Marx, é a cabeça de Lenin. Entendeu? Tanto que ele fala isso. Ele quer seguir a regra exatamente do marxismo. Né? E pronto, acabou. Sabe? Na cabeça dele é isso. Né? E isso no Supremo Tribunal Federal. As consequências desse crescimento das facções criminosas em nosso país repercutem imediatamente nas invasões. Sim. Tanto é que hoje você é presidente da CPI das invasões. Sim. Né? Tolerância zero. O governo do estado deixou muito claro, né, que seria tolerância zero para invasões. Tivemos recentemente, deputado, essa invasão do Brasil 21 lá. Não sei se o senhor concorda comigo ou não, mas família nenhuma pobre, cara pobrezinho, humilde, vai invadir lugar nenhum se ele não tiver apoio de gente grande. O professor, meu pai... Ele precisa, isso é uma área que você domina, mas muito mais que eu. Reforma agrária, assentamento, né? Muito mais. Mas na minha cabeça, o pouco que eu imagino, né, é o seguinte: o cara, ele tem necessidade de moradia. Ele tem necessidade de moradia, e que é responsabilidade, inclusive, do governo do estado, ter políticas habitacionais, e tá tudo certo, né? Agora, para ele entrar e invadir uma área que ele sabe que é propriedade privada, ele precisa do apoio do prefeito, ele precisa do apoio do deputado estadual, do deputado federal. Ninguém vai enfrentar a polícia e vai construir casa de 700 metros quadrados com sobrado, entendeu? Sem ter uma certa... com piscina, sem ter uma certa segurança, entendeu? De que realmente, lá na frente, passados 5 anos, ele vai receber a escritura bonitinha, porque teve um deputado que ganhou voto dessa família toda, com isso, entendeu? Sustentou esse tipo de crime. Exato. E por isso eu sou contrário a regulamentar uma área invadida, porque está na lei, professor. A nossa lei de reforma você regulamentar o crime, né? É você regulamentar o crime. Por exemplo, a nossa lei diz que uma área que estiver invadida não serve para fins de reforma agrária. Isso no âmbito rural serve também para o âmbito urbano. Entendeu? Você não existe como você regulamentar uma área que está invadida. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que desocupar a área. E se porventura você colocar essa área para se fazer um loteamento, essa área tem que ser desapropriada. Desapropriar não é você tomar do proprietário, não é expropriar.
né? Como na Assembleia Legislativa me acusaram esse dia que eu também sou invasor porque eu pertenço a um assentamento. Isso é um absurdo, porque isso coloca todos os assentados como se para você ser um assentado tem que invadir alguma coisa. Isso é no mentira. caso, essa afirmação foi do Barranco, né? Foi do Valdir Barranco, né? Uma covardia sem tamanho, né? Sem limite, né? Uma mentira na cara dura, prejudicando toda uma classe que é os assentados legítimos, genuínos, que compram essa terra do governo. É porque você é assentado. Eu sou assentado e tenho meu contrato de assentamento exposto. Tem documento disso. Tem documento disso. E um assentado, ele jamais invade alguma coisa, porque a lei diz que uma área que está invadida não serve para fim da reforma agrária. Isso é claro na lei, entendeu? Então, quando você fala assim que, não, nós vamos, coitadinho daquelas pessoas, nós vamos regulamentar. Sim, coitadinhos, alguns, né? Porque pelo levantamento ali, naquele espaço que foi invadido do 21 aí... Brasil 21. Brasil 21, que na verdade estão denominando Brasil 21, mas não existe esse bairro Brasil 21. Isso é uma nominação na imprensa, mas ali existe uma fazenda, de uma construtora aquilo ali. Então, ali existe uma propriedade de alguém, né? E não um bairro, né? Então, assim, mas tudo bem. Essas pessoas que estão lá, segundo o levantamento da própria polícia, parece que tem uma família que realmente necessita de um programa habitacional para ele. Os outros não têm necessidade. Entendi. Né? Então, quando você fala em desapropriação, o governo desapropria, ele compra aquela terra. Ele compra depois que ele fizer o loteamento. E existem regras para se fazer o loteamento também. Você precisa ter toda uma infraestrutura primeiro, para depois você fazer a distribuição dos lotes. Ele pode daí, se ele quiser doar, se a lei permitir, ou se ele quiser fazer um preço acessível para a habitação popular, ele pode fazer, mas dentro da lei. E eu disse isso muito claramente. Eu sou favorável que se faça, sim, programas habitacionais dentro da lei. Agora, quando você pega um cara que entrou e invadiu uma propriedade privada fora da lei, indo contra a lei, e você vai lá e fala assim, não, eu vou regularizar isso. Ele ganhou o prêmio que ele queria. Exatamente. Aí você acaba de regularizar ele, o que ele faz? Bom, eu vou vender agora isso aqui valorizou, eu vou pegar um bom dinheiro e vou para outra invasão. Mas você viu qual que é a proposta agora? E que certamente o deputado Wilson Santos e o Barranco vão assinar embaixo junto com o governador para ver se resolve essa situação. É a velha história do relativismo. Relativizam tudo, arrumam um jeitinho brasileiro para poder resolver para tudo, né? Segundo a informação, diz que a empresa tem uma dívida enorme com o governo, entendeu? E aí eles vão tentar, questão de regularização fiscal, né? Com a empresa já topou, cedeu uma parte da da área deles para poder pagar essa dívida que tem custado e, consequentemente, vão regularizar a situação e vão fazer com que os caras fiquem lá. Pelo menos está ventilando essa possibilidade. Vocês imaginam o tamanho da prerrogativa que vão abrir para qualquer invasão que se tem aqui no estado de Mato Grosso? Qualquer lugar. A pessoa fala assim, não, lá deu certo. Eu vou invadir, deu certo. Deu certo. Né? Eu vou invadir também, vou tomar a propriedade desse coitado aqui, que às vezes tem 3 gerações do cara que estava trabalhando, como o pobre do seu João Pinto, que foi assassinado dentro da propriedade dele, que já vinha de outra geração, passou para ele, agora está passando para os filhos dele, né? Perdeu a vida ali por causa desse tipo de pensamento. Né? Essas pessoas matam. E matam mesmo, tanto que mataram o seu João Pinto, né? E aí, quando eu falo dessas pessoas, não estou falando daquele coitadinho que precisa de uma casa. Eu estou falando dessas lideranças políticas que fomentam esse tipo de atitude, né? Agora, o governo estadual, se realmente ele comprar essa parcela da empresa, entendeu? Através da sua dívida com o governo do estado e tal, e fizer um bairro, e fizer um programa habitacional dentro da lei, beleza, sabe por quê? Porque poucas daquelas pessoas que estão ali, segundo o próprio relatório da própria polícia que estava ali, vão ter direito a um desses terrenos. Pelo que me falaram, é somente uma família, né? As demais vão ter que ser selecionadas. Exatamente. Então, assim, dentro da lei a coisa funciona. O que você não pode é burlar a lei e viver à margem dela, né? Que aí você é marginal. Aí por conta de ano da eleição, por oportunismo, o cara tem interesse em voto e acaba incentivando esse tipo de coisa. Muitos vereadores em Cuiabá acabam se elegendo exatamente incentivando invasão. Exato. Isso aí eu falo, já professor, é comum, infelizmente. Eu falo o seguinte, aqui na capital existe uma cultura. Quando eu morava na roça, lá na roça, a gente via falar de invasão de fazendas, né? Aqui e ali, esporadicamente. Aqui na capital existe uma cultura de invasão. Eu fiquei, assim, assustado quando eu vi. Quase 90% dos bairros aqui da capital foram fruto de invasão, né? E quando é fruto de invasão, por isso que você anda aqui pelas ruas da capital, é uma rua estreitinha, você vai andando, daqui a pouco tem uma casa no meio da rua, a rua tem que desviar da própria casa, não tem saneamento básico, o asfalto é tudo estragado, porque você precisa toda hora estar fazendo novamente o saneamento e essa coisa toda, né? Por quê? Porque não tem planejamento, porque foi tudo invadido. E quando é invadido, você não tem um planejamento para que a cidade possa realmente ter a infraestrutura básica que ela precisa, né? Então, e o que eu fico mais pasmado de ver é que deputados lá na Assembleia Legislativa vão
lá e se gabam que eles próprios fizeram isso. E a população acha isso maravilhoso, né? Por quê? Porque, de repente, ela se beneficiou, um primo, alguém se beneficiou daquilo. Então, existe essa cultura. Cultura do errado. Exatamente. Entendeu? E isso nós temos que mudar. Mas na medida que você tem um presidente que relativiza a democracia, tudo é possível. Tudo é possível, é verdade. Né? Vamos tomar como referência exatamente esse tipo de raciocínio. Né? Ou você segue o caminho da verdade, ou você caminho da relativização. Exato. Aí você pode relativizar a política, relativizar a justiça, né? Exatamente. Certo? Você não, por exemplo, né? Eu dou exemplo muitas vezes, não sei se você concorda comigo, nós tivemos a cena do paletó. O cara colocou dinheiro no paletó. Aí simplesmente o magistrado disse que não, essas cenas não serão validadas porque ele não sabia que ele estava sendo filmado. Você quer mais relativização de justiça do que esse tipo de coisa? Quer dizer, é algo absurdo. É a mesma coisa das invasões, professor. A mesma coisa das invasões no seguinte sentido. Durante a pandemia, criou-se eu não sei como que pode ser criado isso na justiça, mas criou-se no Supremo Tribunal Federal um subterfúgio de que não poderia mais ser feita a reintegração de posse durante a pandemia por causa da pandemia. Certo. Né? Então se criou como é que fala? Tem um nome no juridiquês aí, criou-se ali uma coisa diferente, uma coisa nova, né? E essa coisa nova, ela não ficou só na base da pandemia. Depois ela se espalhou pelos tribunais e pelos tribunais de justiça em todo o estado. Que é agora que criaram então um conselho deliberativo para humanização das desapropriações. Sim. Então, tipo assim, veja bem, você não pode chegar lá e simplesmente falar, não, vamos fazer justiça a esse proprietário. Essas pessoas estão invadindo, nós temos que pedir para elas se retirar daqui para devolver a terra ao proprietário. Você não pode mais fazer isso. Você tem que passar por esse conselho vai ter que fazer um levantamento e tal, para humanizar a reintegração de posse. Né? Certo. Agora eu me pergunto, qual humanização teve uma pessoa que às vezes está na terceira ou quarta geração de trabalhadores, que trabalharam duramente, que cataram raiz, que limparam aquela terra, que fizeram com que aquela terra se tornasse produtiva, que geraram emprego, que geraram renda, e de uma hora para outra, vem lá centenas de pessoas e sobe em cima da sua propriedade e fala assim, agora esse pé de manga aqui vai dar manga para mim, não é mais seu. Entendeu? Esse gado que está aqui nós vamos matar para comer no nosso acampamento aqui. Entendeu? Esse trator nós vamos tacar fogo porque não fui com a cara desse trator seu aqui. Nós vamos quebrar esse barracão seu aqui e desmanchar ele para nós poder fazer os nossos barracos. Entendeu? Que humanização é essa? Entendeu? Que nunca a vítima é vista. Sim. Somente o bandido, né? Sim. No caso. Porque para mim quem invadiu uma propriedade é um bandido. Não é, né? É crime. Então, ela nunca vai ver a humanização. Me parece que os órgãos não veem a humanização da vítima. A vítima é o cara que está com sua propriedade sendo vilipendiada. Exatamente. Está sendo esbulhada. A gente tem a sensação, quando você fala isso, exatamente nisso. Quer dizer, o governo, o Estado não dá proteção para o trabalhador, né? Que é vítima. Mas acaba dando proteção muitas vezes para o bandido. Que chama de vítima. Vítima da sociedade. Vítima do trabalhador. Exatamente. Ele é vítima da sociedade. Como se, por exemplo, se eu e o senhor pudesse, porque nós temos de repente um veículo, e pudéssemos influenciar na vida daquele que não teve. Isso. Eu falo para o senhor, professor, com propriedade. Eu sou um assentado da reforma agrária genuína. Eu comprei um lote do INCRA, certo? E aí, quando eu cheguei no meu assentamento, junto comigo chegaram mais 357 famílias. Nós estamos em 358 lá, certo? E pessoas todos tiveram a mesmíssima oportunidade. A fazenda que foi desapropriada para nós ter o nosso assentamento, chamado Pontal do Marape hoje, era a antiga fazenda 35. Do seu Sango Curamote. Sango Curamote, aqui da capital. Né? Ele vendeu a fazenda dele para o Estado, né, para a federação, né? E o INCRA implantou o assentamento lá. E aí selecionou as famílias, eu fui selecionado na época, em 1998, e fui para lá. Detalhe, nunca pagaram o seu sangue, tá? Deram só a entrada. Ele morreu sem receber a fazenda dele. Dono da 35 aqui. Exato. Bom, essas pessoas que foram para lá, todas elas tiveram a mesmíssima oportunidade. Nós recebemos a parcela de terra, nós pegamos então nossa carta de ocupação, cada um pegou o seu lote, fomos para cima do nosso lote, construímos as nossas casinhas na época de como conseguia fazer, de tábua, barracos e tudo mais, né? Cada um na sua parcela já demarcada pelo governo. O primeiro investimento que vem, ele é um investimento chamado fomento. Por exemplo, assentou as famílias, vem um fomento. É um dinheiro, e vem em dinheiro mesmo, que é para você poder fazer um rancho, comprar, de repente, alguma coisa e tal. O mesmo veio para todos. O segundo investimento feito pelo governo é justamente liberar um crédito, que é o PRONAF, né? Que é o programa de acesso a crédito da agricultura familiar.
Então você tem os Pronaf, tem Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C, e veio para todos, de forma igualitária, para todos. Né? Depois você tem o investimento de residência. Vem lá para você o investimento da federação para que você possa construir uma casa de tijolo um pouco melhor e tal, né? Ou reformar a que você já tem. E assim por diante. E aí você segue a vida. Nada é mais capitalista que a reforma agrária. Ela faz com que você possa, não tendo nada, sendo simplesmente um trabalhador rural, você tenha a chance de realmente produzir e ser alguém. Então, nesse âmbito, você tem duas pessoas lá, dois vizinhos meus que eu cito como exemplo. Um deles, a única coisa que ele fez foi ir para o rio pescar. Quando ele pegou o fomento, ele comprou uma bicicleta, uma geladeira, e comprou um monte de coisa para dentro de casa e tal, e consumiu com tudo. E o outro não. O outro ele foi trabalhar para os vizinhos, fazer diárias, laçar boi, curar gado dos outros e tal. E o dinheiro do fomento ele comprou bezerras. Sim. Depois veio um financiamento, ele continuou comprando bezerras e continuou trabalhando para fora. Os filhos dele foram crescendo todos juntos e assim por diante. Ele foi trabalhando, produzindo. Resultado, esse senhor continua lá. A vida que ele escolheu para ele é aquela. Sim. E ele continua indo pro rio pescar. E é um cara magnífico. E feliz da vida. Feliz da vida, mas ele tem a casinha dele, pequenininha. Tá? E as pessoas acham ele um coitadinho, né? O vizinho dele que fez os investimentos necessários, que trabalhou, que produziu, hoje tem 600 vacas parideiras. Tem arrendamentos fora para ele poder ter esse gado. Entendeu? Então, assim, a oportunidade, ela é igual para todo mundo. Entendeu? Agora, você precisa ter a capacidade de gerenciar isso e produzir realmente. E isso, professor, só acontece no capitalismo. No socialismo impossível. É impossível. É impossível. Olha, você é pequeno produtor, né? E você me fez lembrar algo que aconteceu no ano passado, mas infelizmente eu não consegui acompanhar o desfecho disso. Né? Inclusive você saiu em defesa do pequeno produtor, saiu em defesa, a Janaína também acabou saindo. Né? Nós sabemos que aqui no estado do Mato Grosso, né, os investimentos no agronegócio, no grande produtor, ele é vasto, né? Inclusive em pesquisa, em Embrapa, né? Algodão, milho, soja, é uma coisa espetacular, são os maiores produtores de alimentos do mundo, né? Mas o pequeno produtor, rapaz, para ele comprar um trator, para ele comprar alguma coisa para pasteurização de leite, sabe? É algo dificílimo, é complicado, ele não consegue investimento. Aí ele tá lá numa luta danada, ele vê o governo, o polícia, sei lá, queimando equipamento, queimando o trator. Exato. Aquilo que para ele é dificílimo, rapaz. Se ele compra financiado, não é fácil. Como é que ficou essa história? Porque eu achei de uma injustiça tão grande, porque eu falei, por que não pega esses equipamentos que estão queimando, estão destruindo o trator, entendeu? Entrega na mão de uma comunidade, entendeu? De um pequeno produtor, que será muito útil. Não. A lei manda queimar e destruir. Como é que ficou isso? Olha só, nós temos vários deputados entraram com um projeto de leis diferentes. Eu entrei com um que não prosperou. Não prosperou. Mas os outros entraram, me parece que o Wilson Santos entrou com um, aí eu pedi para ele a coautoria, né? Porque eu queria realmente apoiar quem quer que seja. Para mim não importa claro. Quem, né? Enfim, diminuiu muito essa prática, né? E nós temos hoje, pelo menos um projeto de lei que eu tenho lembrança aqui, já aprovado nesse sentido, para que não se queime. Né, para que se faça a doação justamente para isso, para pequenos produtores, para entidades, para pessoas que precisam e tal. E engraçado, professor, que não é somente tratores e maquinários, tá? Nós temos casos, por exemplo, nós temos uma divisa seca aqui com a Bolívia, né? E nessa divisa seca, o que está acontecendo? Alguns produtores mal intencionados, porque gente mal intencionada tem para todo lado, né? Todo lado. Eles vão lá e compram um bezerro mais barato e trazem por terra para cá, tocado, e marcam a sua marca aqui e entram no Brasil, sem nenhum tipo de vigilância sanitária. Entendeu? Então, perigo, isso, né? Prejudica a todos os produtores. Né? Não pode, porque nós temos uma legislação, por exemplo, hoje nós somos livres de febre aftosa por vacinação, né? Mas não precisamos mais vacinar, então. Isso é um ganho muito grande para a pecuária. Claro. Se você começa a fazer esse tipo de prática, você está colocando em risco toda a pecuária do estado. Né? Então, o que eles fizeram? Algumas vezes, né? O INDEA identificava isso, beleza, vai punir o cara que fez isso, concordo. Agora, como que você vai punir ele? No meu entendimento, o que eles fizeram? Eles abriram uma grande vala, mataram todo o gado, jogaram dentro e cobriram. Entendi. Né? Eliminaram o rebanho. No meu entendimento, como que você elimina um rebanho se você nem comprovou se ele tem a doença ou não? Entendeu? No meu entendimento, teria que pegar esse cidadão. Pelo menos, né? Pegar esse camarada que é o dono da fazenda, porque o gado tá em alguma fazenda, não tá? Tá. Você tem que pegar e botar como fiel depositário de tantas cabeças de gado, que já pertence ao governo, confiscar isso, né? E levar lá todos os especialistas que nós temos, isso dentro do INDEA, dentro da SEMA, em todos os lugares nós temos especialistas magníficos, os melhores profissionais estão dentro dos órgãos estatais, né? Analisar se realmente tem algum
algum problema desse gado, e se tiver, daí sim você pode eliminar, né? Mas comprovando isso, que o gado está livre, faz essa doação desse gado também para as instituições, né? Nunca destruir, você está queimando dinheiro, isso é uma bobagem, né? Você não está matando um boi, você está matando tantos quilos de carne que poderiam ser comercializados e até matar da fome de alguém, né? Então essas coisas, elas realmente na Assembleia Legislativa me deixam incomodado. Eu não consigo ver o cara tacando fogo numa máquina, por mais que o cara tenha cometido um crime, por mais horrível que seja o crime dele, sentido, né? E muitas vezes nem cometeu o crime, mas mesmo que ele tenha feito isso, né? Você nunca vê, professor. Você já viu alguém tacar fogo numa carreta que estava transportando droga? Não tem. Você viu os caras tacando fogo no Ele tira a droga e taca fogo na droga. Você viu alguém tacando fogo no apartamento do Gedel? Porque acharam dinheiro roubado lá? Não taca. Então, tipo exatamente. assim, é um absurdo isso aí. Realmente tem que ter um fim no nosso estado. Falando em absurdo, né? Nós temos aqui a possibilidade de colocar um vídeo para você. Eu quero que você assista o vídeo, tá? A gente vai para um intervalo rapidão, né? Para a gente mostrar aí as Óticas Mariano, que é um patrocinador daqui do podcast, né? E aí o senhor comenta na sequência, tá bom? Ok. Solta o vídeo para mim, fazendo um favor. Só mais um pouquinho, governador. Vai vir para o senhor aqui um projeto de lei da nossa autoria lá da Assembleia que tira os incentivos fiscais, e eu quero desde já pedir para o senhor que sancione essa lei, que ela vai vir aprovada pela Assembleia, tenho certeza. Tira os incentivos fiscais de comercialização de leite importado, que é reidratado, no estado do Mato Grosso. Essa lei, ela foi produzida por um deputado de Goiás e já se espalhou por todo o país, inclusive foi aceita pela Frente Parlamentar do Leite Nacional, e vai ser proposta também, já foi proposta a nível federal. Mas nós precisamos realmente, e é a mesma coisa, simplesmente tira o incentivo de quem, olha, é um crime contra o povo aqui, velho. A prova da quarta é a solução da quinta. Amém. Obrigado. Já voltamos com o podcast aqui do opiniãomt.com.br. Hoje eu converso com o deputado estadual Gilberto Catani. Olha, já falamos de feminicídio, como acabar com o feminicídio, pelo menos diminuir essa questão do feminicídio. Falamos sobre as invasões, ele é presidente da CPI das invasões, né? E agora vamos falar desse absurdo que me parece ser, que estão querendo destruir, acabar com os produtores de leite no Brasil. O que está acontecendo? Vai, explica pra gente. Sim, professor. Na verdade, já não estão querendo, estão fazendo. Estão fazendo. Vou explicar de uma maneira simples para que as pessoas possam entender. Você tem um leite em pó lá na Europa que está para vencer, né? Esse leite, ele vem para o Uruguai ou para a Argentina, só citando como exemplos, né? Ele é reidratado nesses países e aí ele é vendido através do acordo Mercosul que nós temos para o Brasil, entendeu? Por um preço muito abaixo do mercado, que custa aqui se fosse comprado dos nossos produtores, muito abaixo do custo de produção dos nossos produtores. Esse leite invade o mercado e aí ele é colocado em caixinhas Tetra Pak e vendido como leite de boa qualidade, e não é, né? Como eu disse, é um leite que já está para vencer lá nos outros países, né? E também ele vai para a indústria. A indústria, e o industriário não está errado. Qualquer pessoa que comercializa qualquer coisa sabe disso. Se você tem um produto que você vai pagar R$2 e você pode pagar 1, por que você vai pagar 2?
entendeu? Então, obviamente, você vai adquirir desse produto mais barato para produzir a manteiga, para produzir a mussarela, para produzir todos os derivados do leite aí. E o produtor de leite ou ele vai parar, né? Ou ele não vai conseguir entregar para o laticínio, ou ele vai baixar o preço dele também, né? Até porque não é o produtor de leite que dita o seu preço, é o próprio laticínio que dita o preço que vai pagar para ele. Sim. Então, se ele está comprando a R$1, ele não vai pagar 2. Ele vai pagar o mesmo 1 se o cara quiser. Então, isso está acabando com o leiteiro, com a atividade leiteira de todo o país, né? E nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Uma vez que o governo federal não faz, nós precisamos fazer. O que aconteceu? Qual que foi a primeira iniciativa nossa, depois da CPI do leite, com a Frente Parlamentar do Leite, conversando com todo o setor? Eu também sou leiteiro, né? Eu vivo dessa atividade também. Nós resolvemos pedir ao governo do estado que retire os incentivos fiscais e qualquer tipo de incentivo para as indústrias e comércios que comercializam ou industrializam esse leite importado, né? Imediatamente nós confeccionamos um projeto de lei, mandamos para a Assembleia e nesse vídeo que o senhor passou, eu tive a oportunidade de pedir para o governador, olha, a lei vai ser sancionada, na hora ali, né? vai ser aprovada. Quando ela for aprovada, eu preciso que o senhor sancione, né? Essa lei já também foi aprovada no Goiás e o governador Romeu Zema de Minas Gerais nem precisou da lei, ele fez isso por decreto no estado dele, foi essa semana, né? Esse vídeo do Zema aí tá rodando para todo lado, ele fez isso por decreto. E na oportunidade o governador falou para mim, não, se você aprovar na quarta, eu sanciono na quinta. Foi, né? rapidinho. Eu não sei se ele sei se ele estava brincando ou não, mas eu fiz um vídeo hoje provocando ele. Falei, governador, hoje é quarta. Não, mas já tem a prova. Já é quarta, ele tem que sancionar amanhã. Eu falei, entendeu? Hoje não é tem quarta, essa, né? A gente sabe que os trâmites também lá claro. também precisa ser analisado pelo governo e tudo. A gente, lógico que, mas eu peço que seja feito isso com muita agilidade, porque realmente o setor precisa disso. Né? E para o senhor ter uma noção, eu achei até que nós íamos ter aí alguma retranca, aí, algum revés aí com as indústrias ou com os comércios, mas não. Eu até acho que eles querem ajudar o produtor de leite daqui. Né? Nós temos a ciência de que tem algumas cooperativas nem compram esse leite importado aqui no estado do Mato Grosso. Sim. Mas nós temos que proteger os nossos. Outra coisa, a lei ela não beneficia somente o estado do Mato Grosso, essa lei nossa. Ela proíbe o leite importado do exterior, mas não proíbe, por exemplo, que o leite do Mato Grosso possa ser vendido em São Paulo. Entendeu? Ela também não proíbe que o leite do Mato Grosso possa ir para o Goiás e numa eventual falta de leite ou diminuição de produção de leite no estado do Mato Grosso possa se comprar do Goiás. Entendeu? Nós pensamos nisso aí. Então a lei não impede esse tipo de comercialização dentro do nosso país, porque tudo é leite nosso. Sim. Agora, você pegar um leite da Europa, triangular pelo Mercosul lá no Uruguai e trazer para dentro do país, isso é um crime. É um crime contra o nosso setor. Sem dúvida. Bom, agora vamos falar de Brasil, vamos falar de Bolsonaro. Opa, né? Vamos falar de Bolsonaro, porque agora a bola da vez é o cartão de vacina. Falsificou o cartão de vacina. Uma hora é Pix, outra hora é baleia, entendeu? E agora é o cartão de vacina. Na sua opinião, né, eles estão calibrando a narrativa para prender o Bolsonaro ou não? Eles sempre estão tentando calibrar essa narrativa. O Bolsonaro é o cara mais investigado do mundo. Bolsonaro foi investigado desde que nasceu, praticamente. Né? Seus pais foram investigados, todos os seus filhos foram investigados, as esposas, tanto a atual como as outras, foram investigadas, seus cunhados foram investigados. Lembra do negócio dos tantos imóveis comprados pela família Bolsonaro? Ali tinha até o cunhado da primeira esposa dele lá envolvido nisso aí. Então, o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse, professor, cometido um crime, por mais pequeno que seja, ele já estaria preso. Porque é o sonho deles prender Bolsonaro. Como eles não conseguem achar nada, sabe o que tem hoje de concreto? Que você pode dizer assim, não, realmente, se o Bolsonaro for condenado aqui, pode correr um risco, né, de numa arbitrariedade, porque seria o único caso onde a pessoa não teria defesa, né, dele ser preso, é na questão da baleia. Sabe por quê? Porque na questão da baleia existe uma lei da importunação dos animais. Eu não sabia disso. Eu sempre achei que era uma piada. Mas eles sabiam onde eles estavam pisando. Eu sempre achei que era uma piada, mas eles sabiam. O que acontece? Existe uma lei que se você importunar um animal e tiver uma denúncia, você pode sim ser condenado. Mas essa lei não te leva para prisão. No caso do Bolsonaro, pode até ser que leve, né? Porque pode muito bem ter aí, por exemplo, você tem crimes ambientais muito mais graves que isso e que a pessoa não vai para cadeia. Claro. Né? Então, assim,
é a única coisa que tem de concreto, entende? E aí, e ainda a baleia não vai vir depor, né? Eu acho que não consegue, né? Então, assim, são coisas absurdas que se fala, e quando uma narrativa cai, eles inventam outra, né? Agora estão de novo no tal do cartão de vacina, né? Aí diz que o Cid falou que o Bolsonaro pediu para adulterar o cartão de vacina. O advogado do Cid em rede nacional ontem falou assim, é mentira. É mentira. Ele falou, olha, regulamenta a situação da minha filha aí, porque ela precisa da vacina para, eu não sei se era para escola ou para viajar, alguma coisa desse sentido, né? E o Cid, e é obrigação do Cid, ele trabalhava como ali o primeiro assessor do presidente e cuidava de toda a família, é obrigação, inclusive, da família do presidente atual. Sim. Né? E aí... nessa, qual que é? Mas regulamentar não pediu para fazer nenhum tipo de adulteração ou qualquer coisa nesse sentido. O que ele estava dizendo é assim, olha, precisa ver, ela precisa da vacina, ou se vacina, ou ver como é que faz, né? Mas nunca pediu para adulterar um cartão de vacina, isso é conversa fiada, né? Mas são narrativas que eles criam, e aí com a ajuda da mídia, que nós temos no nosso país, eles conseguem criar uma narrativa aí que muitos brasileiros acreditam, né? Acabam acreditando. No último dia 25 de fevereiro, salvo engano, né, realmente foi uma coisa impressionante. Milhões de pessoas ali na Paulista, né? A figura do Bolsonaro, você que está muito próximo dele em Brasília, ele te recebe muito bem, né? Ainda é muito forte. Existe realmente uma preocupação por parte da esquerda, né, e do atual o governo que está no poder, né, com relação aos municípios, a representatividade dele nos municípios, né, com relação à campanha para prefeito, e a prisão dele não teria um impacto direto nisso? Claro que sim, não só a prisão. Veja, como eles não conseguem achar um subterfúgio para a prisão, que é o sonho deles, o que eles estão fazendo hoje? O presidente do nosso partido, Valdemar da Costa Neto, não pode conversar com o Bolsonaro, que é o nosso maior cabo eleitoral. Isso não é à toa, professor. Isso é porque eles sabem dessa força do Bolsonaro nas prefeituras. E nós vamos fazer, mesmo assim, a maioria de prefeitos em todo o país. Né? O presidente Bolsonaro está muito ativo nisso, né? E ele está cuidando pessoalmente disso, né? Obviamente que não consegue cuidar do país todo. E o partido é regido por Valdemar da Costa Neto. A gente sabe disso. Mas a influência do Bolsonaro é gigantesca. Quando você proíbe o presidente do maior partido do Brasil de falar com o seu maior cabo eleitoral, que é o presidente de honra do partido, né? Que eles não podem nem se encontrar, eles não podem nem estar no mesmo prédio ao mesmo tempo, entendeu? Isso é claramente uma obstrução do processo político, né? Só que aí que vem aquela questão, eles podem, né? Eles podem. Já pensou se fosse do outro lado? Totalmente diferente. Olha, falando em política de município, esse ano campanha para prefeito de Cuiabá, eu entrevistei aqui o Abílio, né? Sim. E hoje eu retive a informação que já tem 10 partidos apoiando o Eduardo Botelho. Né? Sim. Na sua opinião, como é que ganha a eleição? Igual o Bolsonaro. Né? Quantos partidos tinha em 2018 para o Bolsonaro ganhar a eleição? Vai ter que ter muita força popular, hein? Tem, mas tem. Né? O Abílio tem essa força. Basta você andar na cidade, você vê a força do Abílio. Né? É a mesma força do Bolsonaro. Você anda na cidade junto com o Abílio, aonde o Abílio chega, todo mundo vem falar com o Abílio, todo mundo gosta do Abílio, todo mundo quer o Abílio. Principalmente, professor, existe uma coisa que eu jamais... Eu percebi ele mais tranquilo, eu percebi ele mais retido, assim, sabe? Né? Na entrevista, né? Isso eu achei um ponto extremamente positivo, né? Sim. Existem duas coisas na política, professor. Um é o poder político, o outro é o povo. E o que muitos políticos antigos não conseguem entender, que a força do povo é muito maior e melhor do que a força política. Né? Então, às vezes, a pessoa acha assim, não, eu sou um grande estrategista político, o que eu vou fazer? Eu vou cooptar todos os partidos aqui, vou dar uma secretaria para esse, outra secretaria para aquele, vou prometer... Lotear tudo. Vou prometer isso para aquele, Imagina uma prefeitura do Cuiabá, quantos setores não tem, economicamente falando. Você sabe que eu perguntei isso pro Júlio Campos aqui, né? Pro deputado Júlio Campos, eu falei, mas Júlio, como é que faz uma situação como essa? Né? O cara tem 10 partidos, ou 5, ou 6, tanto, ele vai ter que negociar isso, ele vai ter que acomodar essa turma depois da eleição, ninguém dá apoio de graça. Mas é assim mesmo, sempre foi assim, sabe? E esse apoio é importante, sabe? Então, assim, e parece que o povo fica ali, sabe, de telespectador na situação, sabe? Esperando os caras articularem o tempo todo e falam de boca cheia. Agora eu tenho apoio do PDT, agora eu tenho apoio não sei de fulano, agora e o povo tá ali só prestando atenção para ver o que vai virar esse negócio. Exato, só que hoje é esse ponto que eu ia chegar. É exatamente isso. O loteamento, a distribuição de poder e tudo mais, vamos todos governar juntos, mas estão falando do grupo político, não do povo. Ali, né? Não do povo, né? Só que hoje o povo tem uma ferramentazinha que é a informação real.
né, que vem por um celular, aonde ele estiver. Hoje o povo tem uma informação que nem a própria grande mídia consegue mais iludir o povo. Chega depois, né? Chega depois, né? E isso é um advento novo. Isso não é de longa data, né? Nós temos 2 eleições que nós tivemos o WhatsApp só, de 2018 para cá. Né? Então, assim, 3 eleições com a municipal, contando com a municipal, né? Então, de 2018 para cá que teve uma ferramenta como o WhatsApp, né? E hoje, por que eles querem tanto controlar isso? Porque hoje o povo todo está recebendo, ele recebe essa informação do grupo político tal, apoiando o grupo político tal, mas no telefone dele ele está recebendo também informações do que esse grupo fez, do como que ele trabalhou, o que ele administrou, com quem que ele estava ligado, né? Quais são os escândalos políticos desse grupo e tudo mais. Então ele recebe isso em tempo real. Entendi. E o povo sabe disso, né? O povo sabe disso. E principalmente, particularmente aqui em Cuiabá, o povo sabe que colocou de volta uma pessoa no poder que realmente tinha um histórico ruim para a população, né, que é o atual prefeito, né, que tinha um histórico de corrupção no passado, né, que tem um histórico aí muito ruim e que o povo reconduziu e se arrependeu disso. Isso fica claro em qualquer lugar que você for nas rodas de conversa pela cidade, né? E você não vai conseguir consertar isso com o mesmo grupo ou com amigos do mesmo grupo. Sem dúvida. Né? E nem com pessoas ligadas ao atual governo federal. Você só vai consertar isso com uma pessoa que seja contrária a todo esse sistema, né? E eu tenho orgulho de dizer que essa pessoa, no meu entendimento... O enfrentamento não é fácil. Né? Não é fácil. É no mesmo padrão do Bolsonaro lá atrás, né? Exatamente. Né? Imagina enfrentar a Rede Globo, televisão, do jeito que enfrentou. Exatamente. E continua enfrentando. E continua. Né? De forma clara. Mas né? veja bem, corajoso. Mas por que o Bolsonaro continua enfrentando e pode enfrentar e tem condições de enfrentar? Por causa desse povo que está por trás dele. Por causa desse dia 25, por exemplo, que o povo vai dar guarida. Por causa da população que está acordada e vendo. Deputado, você já imaginou se realmente, com essa quantidade de gente ali, e a quantidade do apoio que ainda tem o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, prendam o Bolsonaro, que não vai virar esse país? Pois é. O que não vai virar esse país? Eu acho que... Você tá entendendo? Eu já parei para pensar nas movimentações, né? Olha, eu não sei não, viu? Realmente... O povo não vai ser... Nós temos milhões de brasileiros que ainda apoiam ele. Né? E essa é a prática da esquerda, professor. Teve lá... Criaram o caos para controlar, né? Exato. Evo Morales, por exemplo, quando teve ali a queda do Evo Morales, uma senhora sumiu lá, me fugiu o nome dela agora, né? E quando ele voltou, ela foi para cadeia. Está na cadeia até hoje. Que crime aquela mulher cometeu? Eleição, né? só teve o Maduro como candidato. Você viu isso? E chama de democracia. Lá na Venezuela, por exemplo, o dia que o Bolsonaro ficou inelegível aqui, Ana Corina Machado, que era adversária dele, ficou inelegível lá. As práticas são as mesmas, entendeu? As práticas são as mesmas. Agora fala para mim, qual o crime que o Bolsonaro cometeu para ser inelegível? Ele fez uma reunião, o que acusa ele é que ele fez uma reunião sobre urna eletrônica, né? Com os embaixadores sobre a urna eletrônica. A Dilma fez exatamente a mesma coisa e não deu nada. O ministro Fachin tinha feito 15 dias antes também a mesma coisa e daí estava tudo certo. Né? Aí acusaram ele de uma coisa que eles próprios fizeram. Entende? Então, assim, e aí o cara está inelegível, uma das maiores expressões políticas do nosso país, inelegível porque se reuniu com os embaixadores. Sim. Qual o crime nisso, professor? Entende? Então são coisas absurdas. O deputado Gilberto Catani é deputado até 2026. Sim. Né? Qual o futuro político do deputado Gilberto Catani? O futuro só a Deus pertence, professor. Eu sabia que você ia responder isso. Eu sabia que você ia responder isso. Mas claro, entendeu? Com certeza. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Eu sempre falo, professor, eu não entrei na política para me enriquecer ou para mim ganhar bônus. Eu me lembro muito bem que as pessoas falavam assim, porque o Catani pode ser caçado por conta daquela coisa da vaca, aquela história toda, né? Sim. Enfim, você diz assim, olha, não tem problema nenhum quanto a isso, entendeu? Eu sei tirar leite, minha esposa sabe fazer queijo e a gente volta normal para aquilo que a gente sempre fez. E eu vou continuar defendendo os mesmos valores. Isso. Né? Nessa questão aí citada pelo senhor das vacas, eu estava defendendo a vida contra o aborto. Sim, ficou claro para todo mundo. Essa que é a verdade. A sociedade sabe. É isso que eu estou falando para o senhor. A sociedade sabe. Por que a sociedade sabe? A analogia é clara, né? É só ir lá ver o vídeo. Então, assim, eu não me preocupo com essas coisas. Lógico. Por exemplo, veja essa lei do leite que nós conseguimos aprovar hoje. Né? Eu tiro leite. A minha filha está lá no sítio fazendo queijo.
né? Então isso para nós é uma coisa muito importante. É isso que eu quero deixar para a sociedade. Às vezes eu viajo, professor, e eu vou numa cidade, aí o repórter me pergunta assim, o que você trouxe aqui de emenda para a cidade? Eu falo assim, eu nem sei. Às vezes eu sei, mas eu falo, eu nem sei o que veio aqui para a sua cidade e nem quero saber, né? Se você quiser saber, pede para os vereadores, para o prefeito. Se não veio nada também, não tem problema. Eu não quero ser lembrado por isso. Eu não sou banco para ficar distribuindo dinheiro, até porque o dinheiro não é meu, é do povo. Eu quero ser lembrado por ações como essa, né? Onde um setor inteiro, onde tiver um leiteiro no estado do Mato Grosso, ele vai ser beneficiado por nossas leis, né? Onde tiver uma mulher com medida protetiva, que tiver reconhecido a sua efetiva necessidade e ela queira se defender com uma arma na cintura, ela vai lembrar do deputado Gilberto Catani. Foi nós que propusemos essa lei. É isso que eu quero ficar lembrado, né? Eu quero que o meu nome fique lembrado por essas coisas e não por ter mandado um trator que amanhã tá podre lá em cima de um topo. Maravilha, olha, muito obrigado. Hoje eu conversei com o deputado Gilberto Catani. Muito obrigado por sua vinda aqui no podcast do opiniãomt.com.br. Vai vir outras vezes, claro, certamente aqui, claro, porque você realmente contribui bastante e é muito importante. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tá, posso lhe chamar de amigo porque claro, me considero pra caramba. Sempre. Tá muito obrigado. Para nós é sempre uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. E obrigado a você, né, que nos ajudou a fazer esse programa, que vem participando, que vem dando as suas opiniões. Comente. Se discorda do deputado, comente aqui embaixo. Aqui tem esse negócio de apagar comentário, nada disso não, entendeu? Faça a sua opinião, dê a sua opinião. O espaço é livre. Combinado? E até o próximo podcast. Tchau.